Oi. Videoaula do Clube. É nóis. Seguinte, videoaula de geografia. Vamos falar sobre a terceira revolução industrial. Foi o quê? Uma revolução tecnocientífica, ou seja, teve avanço nessas áreas, na tecnologia e na ciência. Ela aconteceu em 1960 e ocorre até a atualidade. E a gente tem que entender que foi no contexto da pós-Segunda Guerra Mundial. Tendo isso aqui em vista, calma aí. Voltei, tá? Só sentindo falta disso aqui. Tendo isso aqui em vista, a gente vai para as características, que é basicamente o seguinte. O avanço tecnológico, como eu já falei para vocês, por conta de que na Segunda Guerra Mundial teve um avanço na tecnologia, né? Para poder ter arma mais forte, ter canhão, ter tanque, ter avião, ter gás que mata a pessoa em câmara de gás, e etc. A gente também tem que entender que é a revolução da produção de mercadorias, que é o quê? Produzir mercadorias, muitas mercadorias, seja ela carro, seja ela, sei lá, qualquer tipo de alimento, e por aí vai. Lembrando que, após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que entender que também teve a Guerra Fria, que é justamente a luta das duas potências, das duas maiores potências, que é os Estados Unidos e a União Soviética, uma com capitalismo e a outra com comunismo, para poder ver quem que dominava o mundo. Então, é nisso que surge justamente o avanço na robótica, na genética, na informática, nas telecomunicações e na eletrônica. Na robótica, como por exemplo na corrida espacial, em que eles tinham que construir naves para poder ir até o espaço. Na genética, que eu não vou nem comentar, né, que surgiu toda essa questão de ética biológica, mexer com células-troncos, aborto, etc, etc. Informática, que é justamente rádio, celular, Wi-Fi, telecomunicações entra nessa parte que entra mais computador e tal, rede, deep web, tudo isso. E eletrônica, ar-condicionado, porque eles não queriam mais trabalhar no ventiladorzinho, eles queriam trabalhar agora só em ar-condicionado. Até mesmo no celular, né? Essa câmera aí que é a melhor que eu já gravei até agora. E é isso. Fontes de energia são recursos naturais usados pelos seres humanos para a criação de energia, geralmente usada nas atividades do dia a dia. Essas energias, elas podem ser renováveis e não renováveis. Bom, as energias renováveis, elas são recursos naturais considerados inesgotáveis e usados para a geração de energia. Já as não renováveis, elas são fontes de energia derivadas de combustível fósseis, como o petróleo, o carvão mineral, o xisto e o gás mineral. Ou seja, essas energias elas podem ser renováveis quando os recursos utilizados eles não acabam com o uso, e não renováveis que acabam com o uso e são considerados combustível fósseis. Essas fontes de energias elas apresentam diversas vantagens e desvantagens. Bom, elas podem ser limpas, ou seja, não destruir ou impactar o meio ambiente, e até mesmo renovar-se com o seu uso. Já as desvantagens, podemos citar o valor inicial do investimento, que muitas das vezes é de alto custo. Os benefícios do uso das energias renováveis são redução dos impactos ambientais, desenvolvimento sustentável e socioeconômico, opção de mais empregos, autonomia energética para os países, pouca ou zero manutenção e economia ao longo prazo. Vou citar agora para vocês os tipos de fontes de energias. Temos a hidráulica, que ela é a fonte de energia mais utilizada no Brasil, representando 61% da geração de energia elétrica do país. Temos também o gás natural, o petróleo, o carvão, nuclear, biomassa, eólica, solar, geométrica, marítima e biogás. E agora eu vou falar um pouco também sobre a energia nuclear. Ela é obtida a partir do processo de fissão do núcleo e corresponde ao fornecimento de 15% de energia mundial. O Brasil ele tem apenas duas usinas nucleares, que são a Angra 1 e Angra 2, responsáveis pela produção de 3% de energia consumida no país.
Mais de 90% das usinas nucleares estão concentradas nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e na Rússia. O processo de geração de energia nuclear ela é meio que perigosa, pois ela possui riscos de vazamentos e acidentes, como os que aconteceram em Fukushima e Chernobyl, que agora eu vou trazer mais sobre esses assuntos para vocês. O acontecimento em Fukushima ocorreu em 11 de março de 2011. O tsunami que se seguiu, ele inundou geradores de emergência. Logo, o combustível em 3 dos 6 reatores da instalação nuclear, ele superaqueceu, causando derretimento de seu núcleo. Esse acontecimento, ele deixa mais de 18 mil pessoas mortas e 160 mil moradores tiveram que deixar a sua região. A tragédia de Chernobyl, que ela ocorreu em 1986 na Ucrânia. Na madrugada do dia 25 de abril, o reator número 4 da estação nuclear de Chernobyl explodiu. O calor provocou uma explosão de vapor tão violenta que destruiu o teto do reator, que pesava mais de 1.000 toneladas. Então é isso, gente. Obrigada. Boa tarde, eu vou falar sobre energia eólica. A energia eólica é a transformação da energia do vento em energia útil, como na utilização de aerogeradores para produzir eletricidade, moinhos de vento para produzir energia mecânica ou velas para impulsionar os veleiros. A energia eólica é alternativa aos combustíveis fósseis e é renovável e está permanentemente disponível. Ela pode ser produzida em qualquer região, não produz gases de efeito estufa e é limpa. E o seu impacto ambiental é geralmente menos problemático do que os de outras fontes de energia. Parques eólicos são conjuntos de centenas de aerogeradores individuais que estão ligados a uma rede de transmissão de energia elétrica. A energia eólica tem sido aproveitada desde muito tempo atrás para mover os barcos impulsionados por velas ou para fazer o funcionamento de engrenagens de moinhos. Nos moinhos de vento, a energia eólica era transformada em energia mecânica e utilizada na moagem de grãos ou para bombear água. Eles também foram usados para a fabricação de farinhas e para a drenagem de canais. A utilização do vento para produzir energia mecânica surgiu relativamente tarde na antiguidade. O registro mais antigo que se tem é da roda de vento de Hierão de Alexandria, que foi concebida durante o século I d.C. O uso de moinhos se tornou comum no Oriente Médio e na Ásia Central, chegando mais tarde à China e à Índia. Por volta do ano 1000, os moinhos eram utilizados para bombear a água do mar até as salinas na China e na Sicília. E a partir do século XI são usados na Europa Ocidental na moagem de farinha e na drenagem de terras alagadas para o cultivo ou construção. Os primeiros europeus que vieram à América trouxeram a tecnologia consigo do velho continente e, em 1881, William Thomson propôs o uso da energia eólica na ausência do carvão. Sobre a globalização, pode-se dizer que ela surgiu a partir de duas causas, o surgimento do neoliberalismo e a terceira revolução industrial. Muitos especialistas dizem que a globalização deu-se início com as grandes navegações, quando o mundo começou a se conectar. Então, a partir daí, ela apenas evoluiu em um longo processo, um processo histórico. Essa evolução só foi possível graças às grandes inovações tecnológicas no transporte e na comunicação. Essas inovações tecnológicas permitiu que o mundo se tornasse menor. Hoje em dia nós temos a impressão de que o mundo diminuiu, já que é tão mais fácil ir a um lugar e também se comunicar com pessoas que estão em outros países, por exemplo. Algumas características básicas da globalização que eu posso citar é a expansão do fluxo de mercadorias e capital no mundo inteiro. Hoje em dia, as mercadorias e o dinheiro circulam bem mais facilmente pelo mundo. Hoje em dia, é muito mais fácil ter acesso a produtos importados. Muitas empresas trabalham dessa forma, importando peças e apenas juntando elas em algum país com peças importadas. São as chamadas transnacionais. A globalização também mudou a forma de produção em todo o espaço mundial, gerando a divisão dos países em 3 categorias. Os países desenvolvidos, que possuem as indústrias, os países emergentes, como o nosso Brasil, que possuem a matéria-prima e a mão de obra,
e também os países periféricos ou países subdesenvolvidos, que são países mais pobres. Uma outra característica também da globalização é a questão dos organismos internacionais, como, por exemplo, a ONU e a OMS. Na pandemia do Covid-19, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, com apenas algumas falas, informou o mundo inteiro sobre o que é a Covid-19, qual é o que ela causa nas pessoas, quais são os tratamentos ineficazes e eficazes e quais são as melhores formas de se prevenir da doença. Outra característica também são a existência dos blocos nacionais, que servem justamente para os países se comunicarem, resolverem problemas, acharem soluções. Uma grande consequência da globalização foi a massificação da cultura e do consumo. Hoje em dia, todos nós comemos as mesmas comidas, ouvimos as mesmas músicas e assistimos as mesmas séries. Isso é graças a essa facilidade que os conteúdos têm de circular o mundo inteiro. Apesar disso, a globalização é desigual. A globalização é mundial, mas não é para todos. O censo de 2020 do IBGE mostrou que cerca de 40 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet. Então, não podemos dizer que a globalização está presente para todas as pessoas. E isso é algo que temos a se pensar e a se mudar futuramente. Boa tarde, gente. Eu e Layandra ficamos com os pontos positivos e os pontos negativos das transnacionais. E eu vou dar início falando um pouco sobre os pontos positivos. Bom, a globalização proporcionou aparatos técnicos para o setor financeiro, ou seja, várias empresas de um determinado país aumentaram cada vez mais a sua área de atuação, estabelecendo assim filiais para gerar mais lucros e aumentar cada vez mais os seus consumidores. Bom, as transnacionais estão em várias partes do mundo, ou seja, pode ter seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Tem empresas que geram muito trabalho, ou seja, dando oportunidade cada vez mais para as pessoas crescerem financeiramente e no seu mercado de trabalho. E tem transnacionais que aprovam a troca de culturas, ou seja, trazendo um ambiente mais agradável para as pessoas. E existem também pessoas que saem do seu país de origem para trabalhar nessas empresas, porque sabem que essas empresas são confiáveis, não tem preconceito e abrange cada vez mais o seu cliente. E são esses pontos positivos, entre outros que podem ser citados. Dentre os grandes representantes, podemos citar a Coca-Cola, por ser bastante consumida não somente aqui no Brasil, mas também em outros países. Também podemos citar a Nokia, a Vale e a Petrobras como representantes aqui também no Brasil. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Agora vamos dar continuidade com a Layandre. Obrigada. Bom, eu vou falar sobre os pontos negativos das empresas transnacionais. Primeiro, eu vou começar falando um pouco das empresas transnacionais, que são aquelas empresas grandes, como a Coca-Cola, a Nike, a Apple, que conseguem atingir um nível de expansão, conseguem crescer bastante a empresa para conseguir expandir ela em vários outros locais, para eles conseguir expandir e vender o seu produto em diversos países. Apesar dos diversos pontos positivos, tem diversas consequências que atingem principalmente o meio ambiente. Por conta dessa expansão, eles têm que desmatar certas áreas para que eles construam o prédio da empresa, o prédio da filial da empresa. Muitas vezes o lixo em que a empresa produz é descartado de forma incorreta e fora que apesar de tudo, muitas vezes o lucro vai principalmente para a empresa sede, que no caso é a empresa no local em que ela é mais beneficiada. Por exemplo, a sede da Coca-Cola. A Coca-Cola, por mais que ela foi uma empresa que se expandiu bastante, ela tem a sede num certo local e os lucros das filiais vão diretamente para essa sede. Acaba que muitas vezes as empresas filiais não saem tão beneficiadas, porque os lucros vão principalmente para a empresa sede, a empresa matriz, e acaba que
as empresas filiais sempre saem subordinadas à empresa matriz, os lucros vão para aquela empresa sede, e isso faz com que muitas vezes o país que tem essa filial à empresa acaba sendo meio que maleficiado. Não tem tantos benefícios, muitas vezes saem com dívidas e diversos outros problemas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre um dos modelos de produções, que é o toyotismo, que é um sistema de produção industrial que foi desenvolvido no Japão após a Segunda Guerra Mundial e levou esse nome, toyotismo, porque primeiramente foi aplicado na fábrica da Toyota em 1960. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava enfrentando uma grande crise e também grandes problemas, tanto economicamente como também social. E nisso acabou tendo uma grande dificuldade na importação de produtos para o Japão. E pensando nesse cenário de caos, de briga e de crise, Eiji Toyoda, que é o criador do toyotismo, ele começou a pensar em um sistema que não precisasse tanto de uma matéria-prima e também que não ficasse sobrando uma grande quantidade de matéria-prima, perder essa matéria-prima que sobrava, como os outros sistemas faziam. E nisso, ele acabou criando o toyotismo, que também utiliza o just-in-time, que é outro sistema, que resumidamente ele evita o estoque parado e o desperdício de matéria-prima, que é o que o Japão estava precisando naquele momento. E uma das características principais do toyotismo é essa, a produção adequada à demanda. Não vai faltar e não vai sobrar, tem que ser contadinho certinho. E o toyotismo é um sistema alternativo do fordismo, que se espalhou pelo mundo todo e tem várias empresas que utilizam até os tempos atuais. A quantidade de mercadorias ela é produzida diariamente, definida pela demanda do mercado. Ou seja, como eu disse, não vai faltar nem sobrar. Tem que ser tudo certo, contadinho. E os trabalhadores, eles precisam ser multifuncionais. Diferente do fordismo, que todo mundo tinha, tu vai fazer isso aqui e tu isso aqui. Vocês ficam fazendo pro resto da vida de vocês. E no toyotismo não é assim, tu tem que saber de tudo e mais um pouco. E por isso que os trabalhadores do toyotismo, eles têm que ter um nível de qualificação altíssimo, porque o toyotismo também está ligado com a tecnologia. Querendo ou não, ele avança cada vez mais que a tecnologia avança. Por isso que nessas fábricas que utilizam o toyotismo, tem grandes máquinas que produzem, precisam só de 2 trabalhadores para mexerem nessa máquina. E muitas pessoas que faziam trabalho manual não iam saber mexer nessas máquinas. E também apresenta uma grande diversificação de produtos, diferente do fordismo de novo. Só que um ponto negativo do toyotismo é a troca do humano pela essa tecnologia. E com isso, várias pessoas foram perdendo seus empregos, substituídos pela tecnologia, e aumentou uma grande quantidade de pessoas desempregadas. Agora eu vou falar sobre uma das características importantes da terceira revolução industrial ou revolução técnica científica, que é o crescimento do setor terciário ou setor de prestação de serviços ou comércio. Esse crescimento ele se deve justamente ao avanço tecnológico e ao desenvolvimento de uma economia. E o setor terciário ele é muito importante porque ele justamente reflete ele é responsável por grande parte da riqueza de um país. Então, quanto maior industrializado for um país, uma economia, maior é o número de trabalhadores ligados ao setor terciário. Nas revoluções passadas, nós vimos que cada vez mais o homem ele foi substituído por máquinas. O trabalho que 10 homens poderiam fazer, uma máquina, ela simplesmente substituiria isso sem esforço algum. Então, na terceira revolução industrial, nós vimos também que não só as máquinas substituiriam o homem, e os computadores também fariam esse trabalho. E um dos pontos negativos
da terceira revolução industrial, assim como os positivos, foi a desvalorização dos empregos. Cada vez mais pessoas com menos pessoas estão com carteiras assinadas e mais com trabalhos informais. Então, além de ter pontos positivos, como a criação de softwares, computadores, celulares, telefones, robótica, o avanço na genética, que possibilitou a descoberta de novos tratamentos para doenças, houve seus pontos negativos, como também a exploração de recursos naturais, que nas futuras gerações eles podem ter consequências, problemas com isso, e isso se deve ao fato do homem estar concentrado mais as riquezas